Olá, bom dia, graça e paz para os irmãos em Cristo e para os que não seguem evangelho nenhum, nem da graça, nem do sistema. Bom dia, né? E graça e paz para você também. Meus irmãos, nesta manhã, estamos aqui mais uma vez para trazermos uma reflexão bíblica mais uma vez. Dessa vez, quero trazer aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12, versículo 13 e 14. Esse assunto que dentro do sistema, a gente que passemos muito tempo lá, via esse assunto ensinado de forma diferente e uma base para que os homens escravizassem mais os seguidores, seus seguidores, né? Porque quanto mais medo nos irmãos, mais os irmãos se sujeitam a eles para fazer tudo que eles pedirem. Então, esse texto do capítulo 12 era utilizado para essas coisas. Afinal, várias passagens bíblicas os homens utilizam para escravizar os crentes. E nesta manhã aqui vamos falar mais alguma coisa nesse assunto que diz, né? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui está uma arma poderosa utilizada pelo sistema, pelos pregadores, doutrinadores do sistema religioso, para privar, prender os irmãos cada vez mais. E nesta passagem, o problema é que as pessoas querem ensinar a Bíblia utilizando textos isolados, não considerando todo o texto e contextos, não considerando, apenas tirando parte para executar sobre o povo. Mas aqui o assunto está se falando para quem? Essa epístola não é para hebreus,
Então, o assunto nada tinha a ver conosco. Esse assunto era para judeus. E esses judeus que estavam aqui conforme o assunto que nós lemos, um já não adorava mais a Deus, essas mãos fracas já não adoravam, joelhos desconjuntados que já não tinha mais condição de caminhar direito. Então, o assunto, pessoas que essa expressão joelhos desconjuntados, quem tem o joelho desconjuntado consegue andar direito? Não consegue. Ele manqueja, ele não anda direito. Então essa expressão nada mais, nada é do que pessoas que era salvo pela graça em Cristo e agora já estava cambaleando na fé. Já não sabia se seguia Cristo, o Salvador, ou se retornava às práticas mosaicas por meio de salvação, porque este é o assunto de toda essa epístola. Há irmãos que estavam com dúvida ou não estava caminhando direito. Esse é o assunto, por isso que ele fala de joelhos desconjuntados. Não estava caminhando direito perante Deus. E para isso era precisado que ele tomasse essa palavra por base. Portanto, tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés. Tá vendo? Fazer a vereda direita, porque quem tem o joelho desconjuntado, ele não anda firme. Ele tambaleia, né? Vai lá, vem cá, porque ele não consegue pisar firme. E o apóstolo estava pedindo que eles fizessem isso, se levantassem. E os que tivessem o joelho desconjuntado procurassem se firmar e fazer as veredas direitas, para que aquele que manquejasse, veja, era aquelas pessoas que estavam fracos, quase se desviando da fé, se não desviasse completamente, deixasse Cristo, deixasse a graça de Deus, mas voltasse a se firmasse na fé. Foi isso, é essa a recomendação que o apóstolo estava recomendando, e que o sistema religioso, através disso aqui, ele enche os crentes, os ouvintes, de um monte de doutrinas pesadas, que a pessoa olha e, de acordo com o que eles ensinavam, não tinha condição de se salvar nunca. Do monte de coisa que eles utilizavam botando isso aqui, colocando esses assuntos para que a pessoa seguisse conforme eles ensinavam. Mas esse era o assunto, veja.
e antes seja sarado. Quer dizer, estava cansado, com os joelhos desconjuntados. Quem está com o joelho desconjuntado está doente. Essa doença não era realmente nos joelhos físico, e sim no sentido espiritual. Essa pessoa estava doente, mas fazendo a vereda direito, Deus curava, Deus sarava aquela pessoa que ouviste que fizesse as veredas direito. Que aí quem sarava a pessoa, que os irmãos sabem que quem perdoa, quem purifica é Deus. Deus é quem faz a purificação, conforme nós vemos em alguns outros termos bíblicos, né? Então, em outros textos bíblicos da palavra, como Romanos, vê-se a palavra que o apóstolo fala ali, que no capítulo 5, versículo 1 de Romanos, diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui está essa passagem, mostrando claramente para todos nós que tanto judeus como gregos não foram salvos. Os judeus não foram salvos por obras que eles não conseguiram fazer, e nem os gentios também, e sim pela fé. Uma vez que cria, eles eram perdoados, né? Perdoados os pecados, e a dívida que se tinha com Deus era perdoada. E agora? Aqui a pessoa foi justificada, foi santificada, como diz lá no capítulo de Hebreus, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque o sistema leva isso aqui a um ponto muito pesado para cima dos irmãos. Mas é seguir a paz com todos. Aqui, essa paz é uma paz sem fronteira, que antes existia. Os judeus não tinham paz com as outras pessoas, porque achavam que só eles eram dignos do céu, do reino do céu, mas ninguém poderia ter esse direito. Mas Deus não derrubou essa parede de separação, então agora a rivalidade teria que se acabasse e seguisse a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém veria a Deus. Mas essa santificação não é a justificação pela graça que a pessoa devia seguir? E se as pessoas deixassem essa santificação, que era pela graça, quer dizer, a pessoa era pecador, mas foi justificado, foi santificado, olha, tá vendo? Foi santificado, Deus tirou todo o pecado, aniquilou, tirou, perdoou. Em Cristo fomos sarados por aquelas pessoas, judeus, que tinham o débito, foram sarados, estavam todos doentes e foram justificados. Por isso que não podia abandonar essa santificação para ir à procura de outros meios de salvação, abandonando essa santificação, que foi a santificação pela graça, perdoado pela graça, para ir à procura de outro meio para
alcançar a salvação. Se ninguém nunca tinha alcançado por outro meio, que era a lei, os mandamentos, a santificação por meio das obras da carne, ninguém alcançou a salvação por esse meio. Então, seguisse a santificação, não foi justificado pela fé, então, como diz a palavra aqui, seguisse essa fé, não abandonasse. Era isso que a palavra lá em Hebreu estava dizendo: seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E as pessoas nas igrejas impõem montanhas de mandamentos e regras em cima dos irmãos que tem que ser santificado, tem que é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa colocado, e porque distorcem o texto, não compreende o texto que o texto está dizendo, sendo pois justificado pelas obras. Não, não é isso que está dizendo o texto. Sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o pecado, a transgressão da lei, tornava o homem inimigo de Deus, em inimizade. O homem não estava em harmonia com Deus, estava em guerra com Deus. Mas, sendo justificado pela fé, agora estava, mediante o sacrifício de Cristo, estava em harmonia com Deus, em paz com Deus. Diferente da forma como eles estavam pela lei, que todo o momento eles enfureciam a ira de Deus, provocava a ira de Deus, porque transgredia a lei, transgredia os mandamentos, quebravam a aliança, e isto tornava mais e mais forte a ira de Deus contra eles. E a chance que eles tiveram, os judeus, e Cristo veio pregar o Evangelho, veio pagar o preço por eles, mas deu essa condição: quem cresce nele seriam salvos, e os que não crescem seriam condenados. O sistema ainda hoje mantém essa palavra que tem que a pessoa crer, senão nunca é salvo, e quem não crê é condenado. Mas essa palavra foi para os judeus. Esse evangelho aqui, o evangelho do reino, foi pregado para os judeus. Se eles dessem ouvido a este evangelho, se eles crescem no Cristo, eles seriam perdoados, sarados, que era agora por fé. Isso servia para judeus e não judeus, para os gentios, porque os gentios eram um povo misto, um povo que era judeus, mas eram desviados dos caminhos. E você observe que essas epístolas de Paulo, ele está falando de lei, está falando de mandamentos, questionando muito isso, porque essa palavra também era enviada para judeus. As epístolas de Paulo não só foi enviada para os gentios, não. Ela foi escrita para judeus, como a epístola aos Hebreus, como aqui mesmo em Romanos, onde nós estamos lendo. Esta palavra não só foi enviada para gentios romanos, não. Aqui tinha muitos judeus que estavam sendo evangelizados por Paulo e que andava debaixo da lei. Mas aqui ele diz: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Está vendo? Pelo qual também temos entrada
pela fé a esta graça. Esta graça que deu o direito, lá onde nós lemos, no capítulo 12, também fala sobre esta participação que todos estavam fazendo parte e teriam que ser corrigidos pela palavra, corrigido pelas exigências, porque ali fala que filho há que o pai não corrige, porque exigia-se algo para permanecer nesta graça. Que os homens ensinam que as pessoas podem fazer o que for, andar da sua maneira, de forma nenhuma. As pessoas confundem muito os ensinamentos e essa liberdade da graça, e acham que por ser liberto da graça, o homem poderia fazer o que fosse, não tinha mais problema, porque o espírito dele já estava salvo. E se não precisasse permanecer numa vida repreensiva, precisava em tantas aqui recomendações, como os apóstolos, como Paulo e outros, recomendavam aqui a permanecer, a não se desviasse. Não precisava, mas aqui veja que eles sempre recomendavam aos irmãos que eles se desviasse das prostituição, das avarezas, da idolatria, de tantas outras coisas. Não olhasse para essas coisas como que são coisas daqui da terra, do mundo. E se o tempo desse, porque não dá para a gente continuar falando e agora levar para pensar nas coisas que são do céu e não das que são da terra. E lá é que tem uma mensagem maravilhosa para nós vermos. Mas, meus irmãos, já vamos em 22 minutos aqui na gravação. E vídeo longo não é tão bom para a gente assistir, né? Torna um pouco cansativo. Mas eu quero encerrar aqui o assunto. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus, com nosso Salvador, Jesus Cristo. E seguir a santificação, que é seguir, permanecer firme, fundado na graça. Não é essa santificação que as igrejas impõem, e sim permanecer-se firme na fé, que é a santificação, aonde a pessoa foi justificado, permanecesse, não se desviasse para as obras, para os costumes. Tá certo? Graça e paz para todos, os meus irmãos, para os irmãos que me seguem no meu canal. Que Deus abençoe o nosso irmão Antônio Vieira. Graça e paz para o irmão, um abraço. Também para o irmão Carlos, do canal Limpos pela Graça. E por outros irmãos, outras servas, né, de Deus que também é escrito. Graça e paz para vocês. Deus abençoe a todos. Amém.